Ó, eu vou apresentar para você agora um resumo de como vai funcionar toda a metodologia, desde o início até a conclusão. Primeiro, a MAIDES ela é uma rede nacional. Ela está presente em quase todos os estados do Brasil, com uma plataforma também EAD. E tem a escola física. Aí você define comigo se prefere aula no formato presencial ou se prefere aulas no formato online. Hoje nós atendemos as duas demandas. Toda semana você terá aula no dia e no horário que você marcar. A aula vai acontecer para você e o professor. Se estiver outras pessoas que também estarão no mesmo nível que o seu e marcaram naquele mesmo horário, aí a aula vai acontecer para você e aquela outra pessoa. O número máximo de alunos na aula da gramática é 6 e o número máximo na conversação é 12, recapitulando, no mesmo nível que o seu, onde tem algumas aulas que você poderá fazer diretamente na plataforma. Você recebe um código junto ao seu material didático e você pode ter acesso à sua plataforma. Ou se de repente aquela aula que você marcou na escola, você não apareceu e aí você não fez essa aula, o sistema vai direcionar para a plataforma, tá? Mas isso não são todas as aulas. Por exemplo, aula de conversação não tem na plataforma. E algumas aulas de gramática também não. Então, ou seja, só é com o professor. Sendo que toda a sua formação no inglês será com turmas reduzidas, do início até o término. Então, dependendo do dia e do horário em que você agendar, terá só você e o professor em aula. Por que o agendar? Porque as aulas, elas são flexíveis. A abertura do curso é 8 da manhã, de segunda a sexta, e fecha 9 da noite. No sábado, abre 9 e fecha às 17 horas. Então, você marcará a aula como se fosse uma consulta médica. Por exemplo, aqui você vai ter a aula em dois momentos, tá? A aula do livro, que é a unidade, que vai incluir criação de vocabulários, conversa, diálogo e a gramática em si. Inclusive, vai ter fonética desde o início. E essa aula, ela vai existir, né, toda semana, do início ao final do curso, que é a aula de unidade. A outra aula que você tem é a conversação. Essa aula a gente já tem um leque de horários, que você vai sempre agendar ela também com antecedência de uma semana, igual a unidade. Nós temos conversação em vários níveis. Tem a conversação Star, a conversação Basic, Joy, Intermediate, Advanced. Então, conforme o seu nível, você vai agendar essas aulas. Elas já têm uma escala de horário. Tem aula pela manhã, aula pela tarde, aula pela noite, aulas no final de semana apenas. Então, de acordo com a sua disponibilidade e essa escala de horário, você vai agendar como se fosse uma consulta médica. A metodologia, que será trabalhada do Bell, início até o final da sua formação, será airplane. associativa, intuitiva. Nós não vamos trabalhar com My name is tradução, ou Isabella and seja, não I'm vai 14 falar years old. português em I sala. started Você vai ouvir inglês, ler Bell, inglês e repetir inglês. E se você airplane. já estudou inglês antes, após sua matrícula, você fará uma aula obrigatória, que dura uma hora, e logo em seguida, né, você vai agendar o seu teste de nivelamento. O nivelamento é necessário, tá? Que ele aconteça em dois momentos. Primeiro é o teste oral e em seguida o teste escrito. Você pode estar perguntando: como que eu vou ter uma aula 100% em inglês se eu sou iniciante? Pode ficar tranquilo. Porque você vai reservar da sua agenda 30 a 40 minutos para você praticar inglês. E essa prática será sobre o assunto da próxima aula. Ou seja, quando você chegar em sala, você vai ter noção do que vai se tratar. Porque você se familiarizou com a sua aula antes dela acontecer. Neste momento, cria vocabulários. Aí logo depois vem para um diálogo, né? Vou mostrar aqui para você o diálogo, que já é um áudio seguinte. I wake up, get dressed to go to work.
Então, aqui é um diálogo, né, que faz parte, e aqui vem um exercício que faz parte do próprio diálogo, tá? Aí aqui começa a gramática do curso em si, isso dentro de uma única unidade. Esse aqui é um aluno que já está com a gente 2 meses, tá? Então, para você ser fluente em 18 meses, que é um período bem pequeno em relação a 4 anos, 5 anos, é necessário você ver inglês, repetir inglês da sua próxima aula, através da metodologia e do material didático. Exercitar a aula antes dela acontecer. O aluno sem o nivelamento, ele já começa do Book 1. Então, o Book 1 ele vai ter a duração de 4 meses, tá? O Book 2 dura 4 meses e o Book 3, 4 meses. Aqui, você vai levar exatamente 1 ano de curso, ou seja, você vai concluir o módulo básico e o módulo intermediário. O básico dura 6 meses e o intermediário dura 6 meses. No básico, você vai precisar cumprir 2 aulas na semana. Uma do livro, que é aquela com no máximo 6 alunos, e uma de conversação com no máximo 8. Essa conversação inicial é starter, é para criar vocabulários e corrigir a sua pronúncia. Já no intermediário, será 3 aulas na semana, o mesmo processo. Pode fazer isso 3 vezes, uma aula em cada dia, pode fazer 2 vezes na semana, sendo que uma aula é de Joy. O que é o Joy? Ele é uma aula interativa, jogos, karaokê, filmes, músicas, dinâmica, e trabalha muito essa parte da timidez. E a conversação intermediária, já além de ensinar você a falar, vai trabalhar mais com interpretação de textos, com respondência de e-mails em inglês. E também fará aula de unidade, tá? Quando chegar ao avançado, você vai ter ainda mais 2 módulos do avançado. Mesmo processo, uma aula do livro e uma aula de conversação avançada. Aí dá um total de 18 meses. O AP Plus é 6 meses também, no caso é o aprimoramento da fluência. A aula desse book tem duração de 2 horas e mais uma aula de Advanced, ou seja, terá 3 aulas de conversação na semana. Isso é o aprimoramento, o aluno que se formou conosco nos 18 meses e continuou fazendo os 6 meses do aprimoramento. Essa contratação desse aprimoramento pode ser de imediato, a vantagem de contratar de imediato é que você congela esse valor para o curso todo, ou você pode contratar somente daqui a 18 meses, mas aí não é o mesmo valor que você está se matriculando hoje. Nesses 6 meses, você vai ter muito mais expressão idiomática, muito mais gírias. O objetivo é agregar ainda mais naturalidade na sua fluência, tá? No término do curso, você pode estar recebendo até 2 certificados. O nacional você já recebe automaticamente, mas nós vamos te preparar para ser proficiente em inglês. Então, você vai estar apto a fazer qualquer teste de proficiência em inglês. Nós somos centro aplicador do TOEIC. Então, se você tiver disponibilidade e interesse, o TOEIC é voltado mais para a área profissional, para quem quer trabalhar em multinacional ou para quem quer trabalhar fora do Brasil, tá? Outra coisa também que você vai ter é a garantia de fluência. A escola tem um termo, esse termo aqui, e esse termo vai te dar uma garantia que se você não aprender o inglês em 18 meses, aprender a fluência, ela pode te dar até mais 18 meses. Claro que para isso você precisa frequentar toda semana, manter uma pontuação ali de 7, não reprovar. Mas se você for esse aluno dedicado, disciplinado e no final falar que não fala inglês, você pode ter até mais 18 meses totalmente gratuito. E o cashback, né? Porque o que a gente gosta, a gente indica. E a Maide recebia muita indicação de alunos e adorava o curso. Então, ela criou esse cashback, onde cada aluno que vier por indicação sua, você ganha R$50. E esse dinheiro, ele é convertido em desconto. Se a sua parcela é, sei lá, R$300, menos 50 é 250. Se eu indiquei 2 alunos, já é menos 100, tá bom? Qualquer dúvida, manda mensagem, por favor. Os valores eu vou escrever abaixo.